Olha, deixa eu falar ao vivo agora com a repórter Gorete Santos, nos trazendo o saldo nas estradas, nas rodovias federais, do que foi essa operação final de ano. Gorete, boa tarde para você. Boa tarde mais uma vez, Thiago, a você e a todos. Infelizmente, a gente começa também com outra tragédia, que trouxe a morte de mais uma família, também na região metropolitana, entre Altos e Campo Maior, na tarde da última quinta-feira. Pai, mãe e uma filha acabaram morrendo em um acidente que ocorreu na BR-343. Naquela ocasião, as informações primeiras que chegaram é que um caminhão teria batido na traseira de um veículo. Por sua vez, esse veículo também colidiu com outro carro que acabou com impacto, invadindo a contramão e colidindo de frente com esse veículo onde estava a família. E aí, depois dessa informação, a gente traz os dados que foram coletados pela Polícia Rodoviária Federal durante a operação de final de ano. Nós temos, portanto, testes realizados de alcoolemia mais de 900. Isso representa um aumento de 1.485% em relação ao último ano. Veículos que foram fiscalizados mais de 1.500, quase 200 a mais do que no ano anterior. Pessoas também fiscalizadas, mais de 1.700. E aí nós temos os dados sobre autuações. Por alcoolemia foram 29 pessoas, mais de 140%. Falta do capacete, 80 motociclistas. Representa uma queda, felizmente, de mais de 60%. Pessoas que estavam sem o cinto de segurança, 57 foram autuadas, mais de 300% de aumento. Ultrapassagem indevida, 128 condutores, uma queda também de 27%. E no caso de acidentes, nós temos 14 acidentes que foram computados, é uma queda também de aproximadamente 30%. 22 pessoas ficaram feridas, um terço a menos do que no ano anterior. Foram 5 acidentes graves, 37% a menos. 18 pessoas foram detidas, isso representa um aumento de 50%, e 3 pessoas morreram, mais de 200%. Embora pareça um número baixo, representa um aumento sim em relação ao ano anterior, e se tratando de vidas, qualquer quantidade é sempre muito e sempre lamentável, Thiago. A gente vai continuar falando sobre a operação, sobre o resultado, e trazendo esse alerta, porque a gente está num período de grande movimentação nas estradas, agora com o superintendente substituto da Polícia Rodoviária Federal aqui no estado do Piauí, Wilson Cardoso. A gente trazia esses dados, eu queria primeiramente a avaliação da Polícia Rodoviária Federal. A gente vê em relação a algumas estatísticas uma queda em relação ao ano anterior, mas em outras traz um aumento. Claro, traz um alerta também para quem está pegando a estrada. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Assim, como você bem expôs de forma bem detalhada os nossos números, a PRF ela aumentou todos os seus índices de esforços, ou seja, a quantidade de veículos fiscalizados foi bem maior, a quantidade de teste de alcoolemia bem maior, os veículos também. E com esse aumento de esforço, nós alcançamos muitos números positivos. Além aí da contribuição de todos os nossos policiais que se dedicaram durante esse feriado, a gente tem também a colaboração do condutor, que é o principal fator aí para que não ocorra acidentes, Nós observamos aí uma queda na quantidade de ultrapassagens, em várias outras infrações, como por exemplo o não uso do capacete. Porém, ainda que nós tenhamos atingido índices menores de acidentes, e nós tivemos um feriado relativamente tranquilo, porque em que pese o fluxo ter sido muito intenso e a quantidade de chuvas também intensas nesse período, nós tivemos uma redução de acidente. Porém, infelizmente, como você bem disse também, logo no início do feriado nós tivemos essa fatalidade com uma família em que um único acidente nós já tivemos aí as 3 mortes, as únicas mortes ocorridas em rodovias federais aí durante esse feriado. Superintendente, já se sabe a causa desse acidente? O que provocou? Bom, até o momento do levantamento ainda se procura identificar a causa. Teria sido o motorista do caminhão realmente que colidiu aí na traseira e acabou lançando o veículo para outra via.
Porém, essa causa inicial aí, em que pesa as argumentações do motorista, ainda está sendo averiguada o porquê dele ter batido ainda dessa forma violenta nos outros. Mas aí, em que pesa aí nesse acidente, o motorista do veículo que teve a família vitimada não ter tido culpa nenhuma, pois afinal de contas ele vinha na mão dele normal quando o outro veículo foi arremessado. Mas fica o alerta porque é justamente este tipo de colisão, que é a colisão frontal, que é oriunda das ultrapassagens indevidas, geralmente ela tem esse resultado trágico, pois que os veículos, ainda que estejam em velocidade legal na rodovia, ainda assim estão em alta velocidade, né? E o impacto geralmente tem consequências muito graves aí desse tipo de colisão. Daqui até o Carnaval, a gente normalmente tem um fluxo maior nas rodovias federais, né? Um fluxo intenso que coincide também com o período de férias escolares. Como é que vocês vão fazer essa fiscalização a partir de agora? Tem alguma mudança em relação ao que já vinha sendo trabalhado? Bom, a Operação Rodovida, como nós falamos antes, ela engloba todas essas, né? Então, assim, durante todo esse período de férias escolares, nós teremos esse reforço, esse aumento de esforços que nós acabamos de mostrar aí, como, por exemplo, o aumento do nosso efetivo. Além do recebimento de novos policiais que nós estão tomando posse essa semana, né? Nós vamos ter também aí a atuação daqueles que estão de folga e que estão na atividade administrativa. E assim também no Carnaval. Todos esses períodos feriados, finais de semanas até o Carnaval, nós vamos estar com essa intensificação. E em que pese, como eu disse, as mortes ocorridas, o posicionamento de viaturas, a atuação em cima da alcoolemia e a própria consciência do condutor, na grande maioria dos casos, né, a prudência dele colabora aí para esse resultado aí que a gente acabou tendo uma diminuição de acidentes, né? Um número aí de mortes elevado por conta de um único acidente, uma fatalidade, porém ainda assim a gente vai continuar com esses esforços para que cada vez menos morram pessoas aí na rodovia. Quero agradecer então, superintendente substituto da Polícia Rodoviária Federal aqui no estado do Piauí, o Wilson Cardoso, trazendo essas informações para a gente, que permaneça assim da forma mais tranquila. Nós que agradecemos a oportunidade. Eu queria só encerrar alertando aí a questão das chuvas, né? Nós estamos num período aí de chuvas muito fortes, muito intensa, e a recomendação aí para essas chuvas é: você não deve parar nos acostamentos. Sob chuva forte, reduza a velocidade, acenda os faróis, vá pela direita, não faça ultrapassagens com chuva. E aí, no primeiro local de segurança, você para o seu veículo, ou num posto de combustível, ou num local de zona urbana, mas fora da rodovia, porque parar também no acostamento sob forte chuva também aumenta os riscos de acidentes. Alerta imprescindível. Muito obrigada mais uma vez pelas explicações, né, pelos esclarecimentos aqui ao Jornal do Piauí. Tiago.